A filosofia, a psicologia e até parte dos teólogos modernos concordam que a busca principal do ser humano na vida é a felicidade, ser feliz. Nesse propósito de ser feliz, o homem faz o que for necessário para a autorrealização. Essa busca pela felicidade move desejo, mente e coração. O homem procura emprego para ser feliz, trabalha para ser feliz, casa para ser feliz. Nós corremos, trabalhamos, fazemos tantas coisas porque ainda acreditamos que, no fundo, a alegria é a recompensa de alguma coisa boa que fizemos. Ou Deus está nos dando alegria porque demos algo a Ele antes. Desde pequeno, nós ouvimos as pessoas dizerem que toda alegria é passageira e com isso elas estão dizendo que, no mínimo, ela tem prazo de validade. Se elas estiverem falando da alegria que advém das coisas, do salário, da posição de prestígio na empresa, então sim, essa alegria tem validade, mas não a alegria que vem de Cristo. Essa é eterna e não depende de subterfúgios. De que forma Deus nos dá essa alegria? Eu responderia, sem dúvidas alguma, que Deus nos dá essa alegria nos dando Ele mesmo. Não é recompensa por trabalho duro, é graça, é uma realidade em Cristo, não fora dele. Plena alegria, uma série de sermões expositivos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Graça e paz, meus queridos irmãos. Nós estávamos sentindo muita falta de vocês. Nós estamos aqui para continuar a nossa série Plena Alegria em Filipenses, mas antes eu queria dar uma explicação por que a gente ficou esse tempo, praticamente um mês, sem gravar nada, talvez um mês e pouco, até perdi os dias. A gente ficou um tempinho sem fazer as gravações do culto, da série em Filipenses também. O que aconteceu foi que a minha irmã acabou casando, e isso é muito bom, com o nosso irmão Luiz, e acabou que ao mesmo tempo que ela casou, logo em seguida a gente já recebeu a notícia de que toda a nossa família tinha testado positivo para o Covid, coronavírus. Então, foi por esse motivo que a gente ficou muitos dias sem fazer as gravações. Eu fiquei bem mal, de saúde, fiquei com o meu pulmão bem debilitado, eles queriam entubar, mandar para o hospital de campanha. Eu não quis, eu quis ficar em casa e tomando os remédios. E graças a Deus a gente acabou se recuperando. Minha esposa também testou positivo, meu filho, a Ju, o Luiz, a minha mãe, todo mundo aqui de casa. E graças a Deus hoje eu me sinto bem melhor do que eu estava. Esse tempo foi um tempo onde nós podemos colocar em prática aquilo que nós temos ensinado aqui, que a nossa alegria em Cristo, ela não pode ser removida, a nossa alegria em Cristo, ela não pode ser retirada por causa de um possível sofrimento, por causa de uma enfermidade. A nossa alegria, ela é inabalável, e nesse tempo o Senhor cuidou de nós, o Senhor esteve sempre conosco, e graças a Ele, pela graça, nós estamos recuperados. Então hoje eu decidi gravar a continuação da série, mas eu farei, talvez falando um pouco mais lento, para não forçar muito. Enquanto isso, eu peço que vocês continuem orando por nós, continuem orando por minha casa, por minha família, minha esposa Ariane, meu filho Adriel, minha irmã Juliana, minha mãe Rosa, meu cunhado Luiz, para que o Senhor continue cuidando de nós. E eu quero mandar um beijo grande no coração de todos os irmãos que têm nos acompanhado pela internet e pela a igreja amada, a igreja que é tão próxima ao meu coração, a Missão Graça Abundante. Todos vocês,
né? Não quero citar nomes para não acontecer de esquecer algum, isso é injusto, mas toda a igreja Missão Graça Abundante, quero agradecer o carinho de todos vocês que estiveram orando por nós, cuidando de nós, nos enviando alimentos, nos enviando, sabe, palavras de encorajamento, palavras de consolo. Nós não temos palavras para agradecer o tamanho carinho de todos vocês. Obrigado por tudo, tá bom? E nós iremos, como eu disse, continuar a nossa exposição em Filipenses, tá? Então eu quero que você, se possível, abra a sua Bíblia agora no capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Filipenses, e nós vamos continuar a nossa exposição do versículo 5 ao versículo 11 hoje, ok? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 ao verso 11. Então, meus queridos irmãos, nós iremos continuar hoje essa exposição que tanto tem nos abençoado, tem trazido alento às nossas vidas, tem trazido encorajamento, contentamento no meio das provações, no meio do sofrimento. Então, nas quartas-feiras nós temos estudado a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e tem sido, meus irmãos, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Nós temos chamado essa série de Plena Alegria, isso porque o tema central dessa carta de Paulo é a alegria em Cristo, a alegria que está em Cristo Jesus. Essa alegria, ela não é como a alegria que o mundo participa, que o mundo desfruta. Essa é uma alegria que é eterna, é uma alegria que é inabalável, né? Quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo, e é necessário nós lembrarmos aqui que o mesmo estava preso no momento em que escreveu essa carta. Então, o quadro que nós temos aqui é um apóstolo de Cristo nos ensinando alegria ao mesmo tempo em que está preso, nos ensinando contentamento, passando por muitas provações e privações. Então, esse contraste de sofrimento e plena alegria nos mostra que é possível nós vivermos alegres no Senhor, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, mesmo quando as adversidades batem na porta, mesmo quando a resposta que nós recebemos é um não do Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem, nós precisamos lembrar que a alegria de Cristo, ela não depende de subterfúgios, ela não depende de como eu me levanto, se é com o pé esquerdo ou se é com o pé direito. A alegria em Cristo é inabalável, ela não depende de um salário, ela não depende de nada. Então a nossa alegria, essa que Paulo fala sobre ela nessa carta, é inabalável, ela não tem prazo de validade. Isso porque essa alegria, ela não advém das coisas, ou seja, ela não advém do emprego, do salário, dos prazeres, da posição de destaque, do cônjuge, de um relacionamento bom, enfim. Essa alegria, ela não depende dessas coisas. A nossa alegria, meus irmãos, está fundamentada em Cristo Jesus, não nas coisas. Por isso ela é inabalável, porque em Cristo não há sombra de variação. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é majestoso, Ele é incomparável. Então nele nós podemos confiar. Se a nossa alegria está firme nele, logo ela permanecerá para sempre. Mas se a minha alegria ela está firme nas coisas, logo, se eu perco essas coisas, eu perco essa alegria. É por isso que nós temos falado repetidamente isso daqui. Você precisa fundamentar a sua alegria em Cristo Jesus, não nas coisas. Por isso eu posso estar passando por um momento de extremo sofrimento, como nós acabamos de passar,
né, testando positivos para o vírus do Covid-19, do coronavírus. Eu posso estar passando por um momento de extremo sofrimento e ainda assim estar completamente satisfeito em Deus, completamente satisfeito na sua presença. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Porque Cristo, Ele é a nossa alegria. Cristo é o motivo da nossa salvação. Cristo é o motivo da nossa satisfação. Nele nós temos tudo o que precisamos. Aleluia, aleluia. Hoje nós falaremos, meus irmãos, sobre a humildade de Jesus. Alguns teólogos chamam essa passagem que nós trabalharemos aqui do clímax da carta, né? É o ponto mais alto da carta, porque é uma das mais conhecidas e mais lindas de toda a epístola dos Filipenses. Então, quero te convidar a irmos ao texto de hoje, Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11, vamos ler. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias, aleluias, aleluias. Meus irmãos, esse texto é um dos textos mais incríveis da Bíblia Sagrada. Nós olhamos para esse texto, nós lemos esse texto e isso é tão vibrante ler essas palavras. Essas palavras, elas tocam fortemente ao nosso coração. Eu amo esse texto, essa porção das Escrituras. Jesus é tão maravilhoso, meus irmãos. Não há ninguém comparado a Ele. Ele é incomparável. Esse texto, ele fala da humildade de Jesus. E antes de nós entrarmos no texto, é necessário falarmos sobre mais um contraste que existe aqui. Jesus é, ao mesmo tempo, Deus, o mais elevado, o mais santo, o mais soberano, o mais justo e, ao mesmo tempo, o mais humilde. Isso não é comum nós vermos nas divindades, nos deuses com D minúsculo por aí. Geralmente nós vemos como esses deuses, entre aspas, se comunicam, falam com os seus súditos, eles querem favores, eles não são humildes, eles querem ser idolatrados à força. E quando esses súditos não os idolatram, eles fazem alguma coisa, né? Eles punem de alguma forma. Esses são os deuses criados pelos seres humanos, pelas culturas espalhadas por todo o mundo. Então, o que nós temos em Jesus é esse contraste. Ele é o mais soberano, ele é o mais santo, o mais poderoso e, ao mesmo tempo, ele é o mais humilde, aquele que pensa sempre nos outros antes de pensar em si mesmo. Ao mesmo tempo que ele é Deus e o mais santo e majestoso que existe, ele se humilha, de certa forma se rebaixa para que criaturas infinitamente inferiores como nós pudéssemos ser salvos, pudéssemos estar em sua presença. Por isso ele é incomparável. Jesus, o Filho de Deus, é o Deus que se rebaixou à posição de homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, que coisa linda. Aleluias.
O texto, ele começa aqui dizendo que nós temos que ter o mesmo modo de pensar que Jesus. Nós temos que ter o mesmo modo de pensar, ou seja, o mesmo pensamento de Jesus. O versículo 5 pode ser traduzido da seguinte forma: a sua atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, você deve não apenas pensar como, mas deve agir como Jesus. Nós sabemos que não é tão simples quanto parece seguir essa ordem. E por que eu estou falando ordem? Porque está no imperativo, né? E se está no imperativo, então logo é uma ordem a nós cristãos. Tenham o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Pensem da mesma forma que Ele, ajam da mesma forma que Ele. A melhor forma que Paulo ele encontra aqui de mais uma vez encorajar os filipenses a viverem em comunhão, a viverem em humildade, é lembrá-los do exemplo maravilhoso de Cristo Jesus. A melhor forma que Paulo encontra aqui de mostrar aos filipenses de que eles devem andar em comunhão, serem humildes, é mostrar o exemplo de Jesus. Mas qual seria esse exemplo? Que mesmo existindo na forma de Deus, Jesus não considerou o ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Uau! Que exemplo, meus irmãos! Que exemplo! Nós precisamos tomar cuidado com uma palavra aqui nesse texto, e essa palavra é a palavra forma. Né? Nós precisamos tomar um certo cuidado com essa palavra. Quando Paulo ele usa essa palavra, ele não está falando sobre formato ou sobre o tamanho de Deus. Quando ele usa a palavra forma, ele não está falando de um formato ou de um possível tamanho de Deus, pois Deus é espírito, ok? Sempre que a Escritura usa esses termos como mão de Deus, olhos de Deus, não está afirmando que Deus tem uma forma humana. Ela está apenas usando termos humanos para descrever as atitudes e os atributos divinos, ou seja, as características de Deus. Então, meus irmãos, quando Paulo ele fala que Jesus existindo na forma de Deus, né, ele está afirmando que antes de se tornar homem, Jesus já era Deus. Aliás, ele sempre foi Deus. Inclusive, Paulo usa a expressão igual a Deus. E aquela palavra forma aponta para isso, aponta para a natureza de Cristo Jesus, a natureza divina de Jesus. O mais incrível vem a seguir. Paulo diz que mesmo sendo Deus, Jesus não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. O que isso significa? Tenho certeza que você já leu essa passagem e talvez se perguntou o que isso significava. A tradução seria assim desse texto: mesmo Jesus sendo Deus, ele não usou o ser igual a Deus para benefício próprio. Antes se humilhou e pensou nos outros, sempre. Essa seria uma tradução, né, do que isso quer dizer. Mesmo Jesus sendo Deus, ele não considerou essa informação, esse fato. Ele não considerou isso como algo que, né, deveria ser usado em benefício próprio. Ele não buscou o seu benefício próprio. Ele não usou esse fato em seu benefício, mas ele usou no benefício do outro. Né? Ele pensou no outro. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Jesus Cristo está sempre chamando a nossa atenção, está sempre nos mostrando como nós devemos seguir, como nós devemos caminhar na nossa jornada cristã. Inclusive, em toda essa passagem, em todo esse sermão, eu quero que você sempre tenha no seu pensamento, no seu coração, as palavras do versículo 5 no início. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus.
Paulo começa essa passagem dizendo isso. Tenham o mesmo modo de pensar, tenham a mesma atitude de Jesus. Então, tudo que nós estamos falando a respeito de Jesus aqui deveria se aplicar a nós, deveria se aplicar às nossas vidas. Nós precisamos ter o mesmo modo de pensar de Jesus. Então, eu preciso deixar claro uma coisa: Jesus ele não deixou de ser Deus ao assumir a forma humana. Jesus não deixou a sua divindade ao assumir a nossa forma humana, mas ele não usou isso em seu benefício próprio. É isso que quer dizer esse texto. Ele não apenas assumiu a nossa forma humana, mas também todas as nossas dificuldades, né? Tudo aquilo que está incluso em nossa natureza, Jesus, ele assumiu isso, né? Com exceção do pecado, porque nele não habitou o pecado. Jesus nasceu de modo virginal, né? Ele nasceu da Virgem Maria, então ele não tem pecado, né? Ele não foi continuação, vamos dizer assim, de Adão, né? Então, tanto que Paulo vai explicar isso em Romanos: por um homem o pecado entrou no mundo, né? Referindo-se a Adão. Mas ele diz, mas também por um só homem, né, o perdão dos pecados veio, que foi por meio de Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso, meus irmãos. Em nenhuma cultura nós temos exemplos de divindades que fez o que Cristo fez. Aliás, os deuses com D minúsculo querem adoração cega, favores, sacrifícios a todo custo, enquanto em Cristo é Ele quem se sacrifica em nosso favor. Glória a Deus por isso. Em Cristo nós temos aquilo que não é visto em lugar algum. Satanás pode tentar imitá-lo, mas ele nunca conseguirá, porque apenas Cristo Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o único Deus que existe. É o único Deus soberano, é o único Deus poderoso, é o único Criador, é o Criador de todas as coisas. Então, só para a gente entender um pouco mais, na religião, né? Na religião, que no grego vem da palavra, no latim, perdão, vem da palavra religare, que traduzindo é um religamento, ou seja, o religamento do homem com Deus, né? Na religião nós temos o homem procurando e buscando Deus para o seu próprio benefício. Enquanto, baseado aqui nas palavras de Paulo, no Evangelho nós temos Deus buscando e encontrando o homem, não apenas para a glória do seu nome, mas para o benefício do próprio homem. Meus irmãos, é por isso que Cristo é incomparável. É por isso que o nosso Deus, Ele é incomparável. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém como o nosso Deus. Ele é único, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nosso Deus. Então, na religião nós temos isso. Nós temos o homem buscando Deus para que Deus venha realizar os seus sonhos, né? Para que Deus seja o fiador dos seus sonhos, enquanto no Evangelho nós temos Deus buscando o homem para a glória do seu nome, mas para o benefício também do próprio homem, né? Então isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. Então, que coisa linda é nós pertencermos a Cristo Jesus. Adão e Eva no Éden, eles quiseram ser divinos, né? O que a serpente disse para Adão e Eva? Ela disse, olha, se vocês comerem daquele fruto que Deus disse para não comerem, se vocês comerem daquele fruto, vocês serão como deuses. Vocês serão como Deus. Essa foi a promessa, a falsa promessa do diabo para Adão e Eva. E Adão e Eva ouviram a serpente, comeram do fruto proibido porque eles queriam ser como deuses. Então Adão e Eva
o que eles queriam era ser divinos. Ao comerem do fruto proibido, eles queriam ser como Deus. Jesus, ao contrário, mesmo sendo Deus, nas palavras de Paulo, ele se humilhou assumindo a nossa forma humana. Glória a Deus por isso. Jesus fez ao contrário de Adão e Eva. Adão e Eva querem ser divinos, querem ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, assumiu a nossa forma humana para ser como eu e como você. Caminhou no nosso mundo, caminhou na terra, sentiu sede, sentiu fome, mas ele viveu a vida mais incrível de todas. Ele foi como eu, como você, mas ele não pecou. Ele não pecou. Ele foi e é perfeito. Ele é Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então, nos versículos 7 e 8 dessa passagem, meus irmãos, nós temos o apóstolo aqui falando como Cristo se esvaziou e assumiu a forma de servo. E eu gosto muito dessa palavra, esvaziou-se. Né? O que é se esvaziar de si mesmo? Uma canção antiga da Nívia Soares, que ela cantava assim: eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar de todos os meus títulos. Meus irmãos, Jesus se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, a forma humana. A palavra esvaziou aqui não significa que Jesus se esvaziou da sua divindade, ok? Eu já disse isso, mas eu quero repetir. Jesus, ao assumir a forma humana, ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou da sua glória. Ele era 100% homem e 100% Deus, ao mesmo tempo. A palavra servo, aqui, que o apóstolo usa, no grego aponta para escravo. Meus irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não considerou isso e não usou isso, esse fato, em benefício próprio, mas antes se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de um escravo. Olha isso que Paulo está dizendo aqui. Ele assumiu a forma de escravo. Jesus se esvaziou da sua glória e assumiu uma forma de escravo. Em João 13, nós temos um exemplo prático disso daqui que nós estamos lendo, quando Jesus ele toma aquela toalha, aquela bacia de água e lava os pés dos discípulos. Isso que Jesus faz era inclusive o trabalho de um escravo. Era o trabalho de um servo, né? Um servo que ficava na casa da pessoa, por exemplo, quando vinham pessoas de fora, esse servo com uma bacia lavava os pés das pessoas que entravam na casa para tirar a poeira dos pés dessa pessoa. Então, o que nós temos em João 13 é Jesus fazendo exatamente o trabalho de um escravo, de um servo, lavando os pés dos discípulos. Era o trabalho de um servo, ou escravo. E ele nos ensina que nós deveríamos fazer o mesmo. Assim como Paulo está nos ensinando aqui, tenham o mesmo modo de pensar que Jesus. Pensem da mesma forma, tenham a mesma atitude de Jesus. Se esvaziar é exatamente isso, meus irmãos. Se despir da sua realeza, se despir dos seus privilégios. E isso totalmente em benefício do outro, em benefício do próximo. Se despir de quaisquer direitos e privilégios em favor do outro. Nosso Deus, ele fez isso em nosso favor para que nós estivéssemos nele para a glória do seu nome. Ele se desfez dos seus privilégios, dos seus direitos,
e assumindo a forma de servo, de escravo, mesmo assim ele viveu uma vida para a glória de Deus. E o que o Paulo está dizendo é exatamente isso daqui. Façam o mesmo. Cristãos filipenses, cristãos de Filipos, façam o mesmo. Cristãos da Missão Graça Abundante, façam o mesmo. Cristãos de todas as igrejas, façam o mesmo. Tenham o mesmo modo de pensar de Jesus. O texto também diz que Jesus aqui ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Uma água. Perdão. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que nós temos em Jesus é um exemplo tanto de humildade como submissão e obediência. Lembrando o versículo 5, tenham o mesmo modo de pensar. Eu estou repetindo isso para que isso fique claro, para que isso seja tatuado no seu coração. Ok? Todo esse exemplo que Paulo está dando de Jesus deveria se aplicar a nós, se aplica a nós também. Então, Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Um certo missionário, ele estava andando numa festa religiosa, quando ele passou por uma barraca e ele viu uma placa escrito Cruzes em promoção. Cruzes em promoção. Aquele missionário parou e ficou pensando, né? Ele pensou consigo mesmo e disse, é exatamente isso que muitos cristãos procuram. Eles querem uma cruz que não custe nada. Eles querem um evangelho que não custe nada. Eles querem seguir um Deus, mas que isso não custe nada para eles. A cruz do nosso Senhor, meus irmãos, custou caro. Por que a nossa cruz deveria ser diferente? Então o que nós temos aqui é Jesus sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu e você deveríamos fazer o mesmo. Deveríamos viver da mesma forma. Sermos obedientes até a morte. Sermos submissos à vontade de Deus até a morte, não importando o que aconteça. Assim como os mártires que deram as suas vidas por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. O que eles fizeram foi não pensar em si. Não pensar no seu próprio benefício, mas no benefício daqueles que viriam depois. Porque o sangue deles que foi derramado no chão serviria de testemunho para as próximas gerações. Meus irmãos, tenhamos o mesmo modo de pensar. Um evangelho sem cruz não é evangelho. É importante dizer que a crucificação, meus irmãos, era o método romano mais horrível de se punir alguém. Na cruz, somente ia para lá os criminosos. Somente criminosos morriam na cruz, né? E assim estava lá o nosso Senhor, estava lá Jesus Cristo. Estava lá Ele na cruz do Calvário, sendo pregado, sendo cuspido, sendo martirizado por mim, por você, sendo obediente até a morte, dando sua vida em nosso favor. Meus irmãos, Cristo morreu por nós e muitas vezes nós não conseguimos ao menos viver por Ele. Isso é para a gente pensar. Isso é para a gente meditar e falar, será que eu estou vivendo uma vida para a glória de Deus? Ou será que eu evito qualquer tipo de coisa que venha vir contra mim? Será que eu penso primeiramente em mim do que nos outros? Porque o Evangelho me ensina justamente o contrário.
considerem os outros superiores a si mesmo. É o que a palavra de Deus diz. Lá estava o nosso Senhor, dando sua vida por nós, sempre pensando nos outros e não em si. Durante todo esse sermão, meus irmãos, é necessário nós termos aquela expressão que Paulo usa no início dessa passagem: tenham o mesmo modo de pensar. Isso significa que nós precisamos imitar os passos de Jesus, seguir os passos de Jesus. Tenham o mesmo modo de pensar e pensem da mesma forma, ajam da mesma forma, pensar e agir da mesma forma, ter a mesma atitude. Jesus obedeceu, Jesus foi submisso, devemos fazer como ele fez. Sermos obedientes a Jesus, não importando o que nós venhamos passar, não importando o sofrimento que nós venhamos passar, não importando a enfermidade que venha nos assolar. Cristo é suficiente, Cristo é soberano, Cristo é poderoso, Cristo é digno. Cristo é digno de honra, digno de glória, digno de ser obedecido, digno de ser seguido, digno de ser glorificado. Aleluia! O teste da nossa submissão não é apenas o que estamos dispostos a suportar em termos de sofrimento, mas também o que estamos dispostos a oferecer em termos de sacrifício. Um evangelho que não nos custe nada, não vale nada. Um evangelho sem cruz não é o evangelho. É graça barata, como dizia Dietrich Bonhoeffer, que lutou contra o nazismo, que resistiu contra o nazismo e foi morto por Hitler, amando de Hitler. Ele dizia que uma cruz, que um evangelho sem cruz, isso significa graça barata, ou seja, é uma graça que não vale nada, nada. Nosso maior modelo, meus irmãos, é Jesus. Por isso nós devemos imitá-lo. Por fim, os versos 9 a 11, eles dispensam comentários. Eu queria só ler com vocês novamente. Filipenses 2, do verso 9 ao verso 11, está escrito assim: por isso, essa palavra, essa expressão por isso, ela está conectada, linkada com o que Paulo acabou de dizer. Paulo acabou de dizer que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo sendo Deus, não usou isso em benefício próprio, antes se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, de escravo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, ou seja, por tudo isso que Cristo fez, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso. Foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, não importa se esses joelhos serão de ateus, que dizem que não há Deus. Um dia todos nós estaremos de joelhos, e os joelhos que não quiserem se dobrar serão quebrados para se dobrar. Todo joelho e toda língua, todo joelho se prostrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele foi exaltado sobremaneira. Diante dele todo joelho se prostra e toda língua confessa que ele é o Senhor, para a glória de Deus.
Paulo disse tudo isso com o intuito que os filipenses parassem com as intrigas, parassem com as divisões, para que eles tivessem o mesmo modo de pensar que Jesus, o mesmo modo de pensar que Cristo. Assim também nós, a igreja, assim também nós hoje que estamos aqui, que somos o corpo de Cristo aqui na terra, devemos ter o mesmo modo de pensar. Algo interessante aqui para se dizer também, os gregos naquele tempo adoravam deuses no céu, deuses na terra, deuses no mar e deuses no mundo subterrâneo. Os gregos adoravam deuses em todos os lugares. É por isso que Paulo diz que todos os seres humanos, de todas as categorias, todos os seres humanos de todos os lugares, de todos os tipos, de todos os jeitos, todos eles serão obrigados a reconhecer a soberania de Cristo e se prostrar diante da sua majestade. Glórias a Deus. E eu não vejo a hora, meus irmãos, disso acontecer. Eu estarei lá e eu creio que você também estará. Nós estaremos lá prostrados na presença dEle. Nós estaremos lá em adoração, em louvor. Naquele dia a Bíblia diz que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais rancor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade. Porque o Senhor fará nova todas as coisas. Glórias a Deus. Glórias ao seu nome, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Eu não vejo a hora disso acontecer, meus irmãos. Comigo já aconteceu e acontece todo dia, quando eu me prostro diante dele. E acontece com você também, eu tenho certeza. Mas em breve nós estaremos com ele e nós o veremos como por ele nós somos vistos. Aleluia. Sigamos o exemplo de Jesus. Sejamos humildes. Pensemos mais nos outros do que em nós mesmos. Isso é ser igreja. Isso é ser cristão de verdade. Que nós venhamos desfrutar da plena alegria para toda a eternidade. Que nós venhamos desfrutar dessa alegria que não depende das coisas, não depende de um estado de espírito, não depende de nada disso. A nossa alegria está em Cristo Jesus. Está nele. E isso é totalmente suficiente. Que Deus abençoe você, que você possa ter sido abençoado por essa palavra, que você possa ter sido edificado, exortado, consolado por essa palavra e que Cristo seja o motivo da sua alegria todos os dias. Seja o motivo da alegria da sua família todos os dias. Deus abençoe você, graça abundante, todos vocês. Nós amamos muito vocês. Deus abençoe todos que estão nos acompanhando também. Jesus está vivo e a sua igreja também. Beijo no coração. Tchau, tchau.